Pessoal, vamos fazer então aqui rapidamente a nossa atualização mensal sobre os investimentos, sobre a alocação, sobre cenário. Vamos falar também sobre a performance dos investimentos em novembro. Hoje é dia 9/12 e lembrando que em nenhum momento aqui será feito nenhuma recomendação de investimentos, certo? Também, bom, para quem não me conhece aí, né, eu vou deixar esse vídeo publicado não só para os meus clientes, né, para você que não me conhece, meu nome é Lucas Cândido, eu sou sócio e assessor de investimentos na Casa Capital, que é um escritório de investimentos credenciado ao BTG Pactual, que é o maior banco de investimentos da América Latina. Então, esse vídeo aqui é direcionado para você que está assistindo aí e também para os meus clientes que eu atendo aqui via a plataforma do BTG. Eu vou utilizar um relatório do BTG, que é um relatório público, né? Eles publicam mensalmente, relatório de Asset Strategy do BTG, é publicado mensalmente no site deles. Eu não estou falando aqui em nenhum momento como uma pessoa do BTG, né, como um funcionário do BTG. Eu sou sócio na Casa Capital, que é um escritório credenciado ao BTG. Então eu não falo aqui em nome do BTG e não faço nenhuma recomendação de investimentos, tá bom? A função aqui desse vídeo é apenas atualizar os clientes sobre a performance que a gente viu dos ativos aí no mês de novembro, falar também sobre o cenário e falar sobre os fatores que devem ser levados em consideração para alocação nos próximos meses. Perfeito? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Aqui eu tenho já as performances, os destaques, né, de performance dos ativos em novembro de 2022. Primeiro aqui o ouro, destaque como a melhor performance de novembro. Em 6,64%, S&P 500, né, a bolsa americana aí com 5,38%, o CDI rendendo 1,02%, o dólar, né, em relação ao real subindo 0,72%, o IHFA, que é o índice aí dos fundos multimercados, né, caindo 1,70%. Então, para vocês já entenderem que realmente foi um mês difícil, né, de performance. Para você que né, para os meus queridos clientes aí que seguem as minhas sugestões, né, que investem da forma correta, diversificando bem, utilizando as estratégias corretas, mesmo em meses difíceis a gente consegue no relativo ter boas performances, porque a gente aloca bem e acaba a parte de renda fixa aí, sustentando bem a carteira, mesmo em cenários adversos, né, como foi o mês de novembro, com bolsas caindo e como eu mostrei aqui agora, até os fundos multimercados com rendimentos negativos aí na média. O Ibovespa caindo 3,31%, o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, caindo 4,15%, e o Bitcoin com destaque negativo aí, caindo muito, caindo 16,42%. Eu vou falar sobre isso porque vocês que me acompanham, os clientes, sabem que eu acredito muito nessa classe de ativos, né, principalmente no Bitcoin, que é o principal criptoativo hoje. Invisto em criptoativos na pessoa física aí desde 2015, então é uma classe de ativo que eu acompanho há um bom tempo. Vou falar então, e aí eu tenho vários clientes que têm alocação e acaba que, lembrando que por ser uma classe de ativo muito volátil, né, normalmente a gente tem uma alocação bem baixa, então mesmo com uma queda tão forte assim no mês, a gente acaba tendo um impacto pequeno, né, na alocação, visto que é um percentual pequeno do total do portfólio. Então, vou falar sobre os motivos aí que causaram essa queda tão forte. Bom, os principais fatores aí para esse mês, né, as performances que impactaram nas performances do mês foram, primeiro, né, a pior onda de Covid na China desde o início da pandemia. Então, a China, que é uma black box lá, né, uma situação, é um país bem fechado, né, a gente não tem transparência por parte do governo e tudo mais.
É um país que está eles têm uma política de Covid zero, né, de realmente trancam as pessoas lá em locais de quarentena, né, que foram construídos no meio de rodovias, lá um cenário bem complicado, muitos protestos no país todo. Então, isso impacta as cadeias globais aí, traz incerteza para o mercado e impactou as performances em novembro. Segundo, aumento do risco Brasil, então impactando ativos relacionados ao Brasil, né, com taxas de juros subindo, futuros de taxas de juros subindo, e isso também aumenta a expectativa de risco para os ativos de renda variável, como ações listadas em bolsa, né, que a gente acaba tendo uma alocação, apesar de estarem baratas, né, estão baratas por alguns motivos, que grande parte deles é o aumento do risco Brasil. Terceiro, aí, a inflação americana desacelerando, né, isso aí foi uma surpresa para o mercado. Isso impacta em um Federal Reserve, né, o Banco Central americano, diminuindo, tirando o pé da aceleração das altas nas taxas de juros americanas. Isso impacta a bolsa, isso impacta o mundo inteiro, porque a gente está falando do principal índice de referência de juros do mundo inteiro, né? E aí, por fim aqui, a causa desses 16,42% negativo aqui no Bitcoin no mês de novembro foi a quebra da FTX, né? Para quem não acompanhou aí, a FTX era a segunda maior corretora de criptoativos do mundo, né? E então, a quebra da FTX, essa história está linkada com a história da Binance, que é a maior corretora de criptoativos do mundo hoje. A gente teve uma situação onde a Binance, por diversos fatores, por o líder, né, a pessoa principal lá da FTX, que é o Sam Bankman-Fried, estar envolvidos aí com regulações no mercado americano, defendendo, né, fazendo lobby no governo americano para passar regulações, etc., que não são vistas com bons olhos por parte da Binance, por parte do mercado de criptoativos. E aí a Binance foi a primeira, né, a Binance, que já tem um relacionamento ali entre o seu fundador e o fundador da FTX, acabou anunciando aí a venda de tokens, né, ligados à FTX, e isso causou uma corrida, um fluxo de venda nesses ativos que impactaram nos balanços aí da FTX, fazendo com que a empresa quebrasse e levasse junto diversas empresas do ecossistema que estavam ligados a fraudes, né, a utilizar os saldos dos clientes para investir em alavancada, para fazer empréstimos e etc. Então, lembrando, pessoal, que aí vocês que me conhecem sabem que eu gosto bastante da classe de ativos dos criptoativos, né? E inclusive está aqui, o símbolo aqui do Bitcoin, né? Invisto aí desde 2015, né? E mantenho sempre uma alocação estratégica nessa classe de ativos. E te digo o seguinte, a quebra da FTX, né, e entre outras empresas desse mercado, não impacta em nada nos fundamentos do Bitcoin, nem de outros criptoativos, a não ser os tokens lá da FTX. Agora, de Bitcoin, que é o principal, né, não afeta em nada. A gente está falando de um criptoativo totalmente descentralizado, que não tem ligação com instituição alguma, né? Para vocês terem uma noção, o Bitcoin ele já teve as suas transações proibidas em vários países do mundo. E isso não impede, né? Nunca impediu, por exemplo, as transações de Bitcoin nesses países. Por quê? Porque nem os governos não têm controle sobre os criptoativos, certo? Então é totalmente descentralizado, não tem ligação nenhuma com essas empresas. E o preço caindo, né, é apenas um movimento de fluxo, né, o fluxo de venda desses ativos.
por diversos fatores até psicológicos dos investidores, né? Muita gente que tem investimentos, muitos fundos que têm investimentos em criptoativos, às vezes tem por uma questão de diversificação, de alocação, às vezes nem conhecem o funcionamento real desses ativos, né? Não conhecem o que representa o Bitcoin. E isso pode ser visto aí para quem acredita nos criptoativos. Lembrando que eu não estou fazendo uma recomendação aqui de investimentos, mas para quem acredita, existem muitos investidores que estão vendo nessa situação uma oportunidade para fazer rebalanceamento, né, comprando mais barato aí os criptoativos, principalmente o Bitcoin. Perfeito? Voltando lá para a tela, eu já vou abrir aqui o relatório do BTG, né, relembrando que eu não estou falando em nome do BTG, mas meu escritório aí é credenciado ao BTG, então eu vou utilizar esse relatório, que é muito bom, que eles publicam de forma aberta lá no site deles. Você pode entrar lá e baixar no site do BTG Pactual. Você vai lá em análises, macroestratégia e baixa o relatório de Asset Strategy, beleza? E aí eu destaquei alguns pontos aqui que são, né, esse relatório é legal porque ele traz pra gente quais são os principais pontos que a gente precisa se manter atentos para fazer as alocações pensando aí de agora para frente. Bom, em relação ao Brasil, né, a gente precisa se manter atento ao regime fiscal aí do novo governo. Vai continuar sendo um ponto focal do mercado. O mercado vai continuar precificando, né, essas questões de romper teto de gasto. Então a gente tem que manter atento em relação a essas PECs, a quem vai entrar agora no ministro, junto com a equipe, né, do Fernando Haddad, né, como ministro da Economia, o que eles vão propor, porque isso tudo vai fazer preço aí no mercado. Lembrando que não tem como fazer mágica, né? O governo ele precisa ter responsabilidade fiscal. Se ele for aumentar gastos, ele não pode manter carga tributária igual, né? Ou ele tem que tirar isso de algum lugar. Então, aí a gente pode pensar que eles vão tirar isso através de inflação, etc. Então, assim, temos que manter atentos porque não existe mágica, não existe almoço grátis. E tudo que eles fizerem vai impactar na desvalorização ou valorização da nossa moeda, vai impactar em taxas de juros, né? E também vai impactar, consequentemente, nos ativos que a gente acaba alocando o nosso capital para buscar a nossa independência financeira, para buscar a nossa aposentadoria, né? A gente não vai deixar, não é porque a gente está falando aqui de riscos, né? De riscos para os nossos investimentos, que a gente vai deixar o dinheiro lá na poupança rendendo nada, rendendo muito pouco, ou mal alocado lá no saldo da conta, ou super alocando em ativos no mercado imobiliário, por exemplo, travando esse dinheiro, ficando sem liquidez, né? Vamos fazer da forma correta aí, tendo uma boa diversificação, sempre dá para gerir bem os riscos e no longo prazo ter boas performances. Certo? Deixa eu tomar uma aguinha aqui pra gente continuar. Bom, no ambiente global, né? Saindo fora aí do Brasil um pouco, a China deve continuar gerando volatilidade. A gente tem que acompanhar como que eles vão lidar com esses protestos, como que eles vão lidar com a política de Covid-0, né? E uma reabertura aí do mercado chinês, né, fora dessas políticas de Covid-0. Isso pode trazer vários impactos. Inclusive, eu acho que eu destaquei alguma coisa sobre commodities aqui, né? Acho que está mais para frente. Eu vou seguindo aqui e a gente vai acabar falando disso. Bom, vamos ver como é que eles vão lidar com política Covid-0. A gente já tem a pior onda de casos desde o início da pandemia e enfrenta protestos por parte da população. Outra coisa que eu destaquei aqui também o nível de incerteza, isso aqui em relação aos Estados Unidos, né, no caso.
O nível de incerteza sobre a trajetória de juros futuros aumentou, o que motiva posicionamento ainda mais neutro, né? ainda neutro, na verdade, nas classes de ativos, com peso concentrado em ativos pós-fixados e na proteção para a inflação, que pode voltar a acelerar para 2023. Na verdade, isso aqui a gente está falando de Brasil, né? É isso aí. Então, o pessoal do BTG aí continua defensivo, né? Vendo esses riscos aí, tentando aumentar os pesos aí nos ativos pós-fixados para proteger a alocação dos investimentos. A atratividade da bolsa, como eu falei, né, a atratividade da bolsa brasileira não mudou, né, continua barato, mas os riscos, né, em relação ao fiscal, em relação a juros, etc., podem fazer com que ela se torne cada vez mais barata. Então, o barato pode ficar ainda mais barato. Mas é importante ter aquela alocação estratégica, né? Aí vai depender do perfil de cada um. Não vou falar aqui de percentuais, né? Porque senão o pessoal fica achando aí que eu estou fazendo recomendações de investimentos aqui no vídeo, publicamente. Não é essa a ideia. Mas é o seguinte, é importante você ter aquela alocação estratégica em bolsa. Deixa eu até voltar para minha câmera aqui para dar um recado, depois eu faço um corte até. Olha, Bolsa Brasil, tá barato? Tá barato, certo? Se a gente pegar os múltiplos históricos aí das ações, das principais empresas, tá barato. Mas elas podem ficar ainda mais baratas, né? Porque a gente tem risco Brasil aumentando, a gente tem questões que podem influenciar nos juros mais altos, e isso impacta no valuation dessas empresas. Então, além do cenário ali de liberdade econômica para essas empresas operarem, que pode bater nos resultados delas também, diminuindo o valuation e trazendo elas para ficarem até mais baratas do que já estão. Mas por conta disso, você deve sair totalmente das posições? Na minha visão, acho que não, né? Lembrando que cada um tem seu perfil aí, tem que entender se dentro do seu perfil e dos seus objetivos se encaixa a alocação em ações, mas em geral é importante ter uma parcela da carteira alocada em ações Brasil também, como uma alocação estratégica, né? Visto que em uma situação onde a gente tem os múltiplos nos níveis atuais, faz todo sentido você ter pelo menos um percentual ali mínimo já alocado, porque se o cenário corroborar, essas ações podem seguir valorizando, e aí você consegue capturar esse retorno com parte da carteira. Perfeito? Lembrando que eu diria aqui que 80% dos resultados que você tira em equities, né, em ações na bolsa, elas acontecem em poucos dias de retorno, em poucos dias de alta nesses ativos. Então, às vezes você tira 80% do retorno de um ano em 10 dias de alta dessas empresas. Então, é importante que você tenha sempre aquela alocação estratégica que fica preparada para capturar esses retornos, perfeito? Voltando lá para a minha tela, então a gente vai sabendo, né, que essa atratividade da bolsa doméstica não mudou. O pessoal do BTG está falando que é importante ficar à espera da definição da assimetria do ambiente de juros, né, nos próximos meses, para entender se realmente vale a pena talvez até aumentar um pouco a alocação, né, nessa classe de ativos. Aqui já em relação aos Estados Unidos, o pessoal falando aí em termos de alocação global, né, seguimos concentrados em Estados Unidos. Então isso aí já é uma visão que eles têm falado aí já há alguns meses, evitando alocações em outras jurisdições, né, em Europa, em Ásia, visto os riscos, né, a relação risco-retorno dessas outras jurisdições não estão tão interessantes quanto os Estados Unidos. Então,
o pessoal na parte de alocação global acaba focando, né, concentrando os investimentos em Estados Unidos. Aqui também fiz alguns destaques, né, na parte global, né, falando aqui de global, a gente tem um destaque em inflação, né, aqui eu falei da inflação americana surpreendendo para baixo, certo? Isso vai impactar em taxa de juros, vai impactar em bolsa. Nas commodities, que é aquela questão que eu falei da reabertura da China, né? Uma reabertura prematura da China ainda é o principal vetor para a classe como um todo, ou seja, se a gente tem uma reabertura aí, uma volta da aceleração econômica da China, isso pode trazer demanda para commodities e fazendo com que essas commodities voltem a valorizar. E isso pode, isso aqui é um ponto de atenção que eu gostaria de falar, que é a possibilidade, né, o risco disso trazer uma onda inflacionária, né, trazer mais fogo, mais lenha na fogueira da inflação ao redor do mundo, tá? Então tem que se manter atento a isso. Em Brasil, né, os juros, aqui a curva de juros dependerá do tamanho e o qualitativo da expansão fiscal, né? Hoje o anúncio aí do Fernando Haddad não, na minha visão, não corrobora para um qualitativo muito bom dessa questão. A gente deve ver uma agenda mais mais, vamos dizer, progressista, né, em relação ao fiscal aí. No câmbio, o dólar volta a ser um ativo seguro, eu diria que nem deixou de ser, né? Mas eu entendo que aqui eles falam que volta, ganha um pouco mais de força, né? Mas eles têm uma projeção aqui de 4,90 para a taxa de câmbio real e dólar. E para o próximo ano tem uma simetria altista, tá? Então, esses aqui são os principais fatores. Aqui você pode depois, se você quiser baixar o relatório do BTG lá no site, você vai conseguir ver aqui toda a parte de indicadores de mercado que eles trazem todos os meses, as alocações sugeridas, né, realmente as recomendações de investimentos aqui para cada perfil, para o perfil conservador, perfil balanceado, sofisticado. Aqui as mudanças, né, de alocação, né, dentro do estrutural e do tático de cada uma, aqui a parte econômica e também lá lá embaixo eles têm também as performances, né, aqui a análise de desempenho das carteiras recomendadas por eles aí, recomendações do banco, tá? Então se você quiser dar uma checada lá, só entrar no site e baixar o PDF para você ler aí na sua casa, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado pela atenção aí até o próximo mês, até o mês de janeiro no ano que vem. Um abraço e até mais.